O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Regidos por esse bom pastor, nós iniciamos o nosso culto de hoje. Sob os cuidados desse Deus amoroso, desse pastor amoroso, nós buscamos o nosso perdão. E eu convido vocês a nos aproximarmos diante do altar do Senhor para buscarmos em arrependimento sincero e verdadeiro o perdão de todos os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai amado, nosso querido e bom pastor, Divino Espírito Santo, na Tua presença, trazemos o nosso coração, nossa alma e nossa mente verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados, reconhecendo nossas culpas e nossas inabilidades em realizar a Tua vontade. Somos estrangeiros neste mundo e neste mundo cometemos também os nossos pecados que nos afastam de Ti e nos fazem muitas vezes perder o caminho. Por isso, aqui estamos mais uma vez, voltando para o caminho da Tua justiça, da Tua luz e do Teu amor, ouvindo o Teu chamado e recebendo a Tua acolhida. Pedimos que amorosamente perdoes todos os nossos pecados,
conceda-nos este perdão, por causa da santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Deus e Pai Celestial esteja com cada um de nós que estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados. Nossos pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer louvor, e ao teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Compartilhamos agora o texto do Antigo Testamento desse nosso culto, que está em Jeremias capítulo 23, versículo 1 até o versículo 6, aonde a palavra diz assim: O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo: Ai de vocês, autoridades que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: Está chegando o tempo em que farei com que Davi
de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Essa é a palavra do profeta Jeremias para hoje. Vamos agora ao texto da epístola que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11 até o versículo 22. Aqui a palavra diz assim: Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembro do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Jesus Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês
os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício que estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Esta é a palavra da epístola de hoje. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo reinando, a vida transforma, os dias tão breves se vão ao vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Vamos compartilhar agora o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 até o versículo 44, onde nós encontramos a seguinte palavra. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados e perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde.
Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Esta é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, nós vamos agora abrir os textos que temos aí diante de nós, que traz para nós uma abordagem sobre a condição de estrangeiros a que nós estamos submetidos no mundo em que nós vivemos. Hoje nós convivemos com muitos estrangeiros, por exemplo, aqui dentro do nosso país, né, que buscam pertencimento. Né? Aqui hoje temos pessoas que buscam segurança, pertencimento, por terem perdido isso dentro dos seus países de origem, suas nações. Convivemos com haitianos que estão buscando constantemente essa proteção dentro do nosso país. Convivemos com venezuelanos que também são comuns no nosso convívio e que constantemente estão buscando também essa condição de dignidade e pertencimento. Muitos de nós somos filhos de alemães que vieram para cá buscar isto também, outros filhos de italianos que vieram para cá na mesma busca, e aí nós vamos ver poloneses, portugueses, palestinos, árabes, libaneses e por aí vai. O Brasil é um verdadeiro abrigo de imigrantes. Temos muitas pessoas que buscaram na nossa pátria, no nosso lugar, no nosso país, abrigo. Nossos pais, nossos antepassados o fizeram isso também. Pessoas que buscam pertencimento, pessoas que buscam identidade, pessoas que buscam acolhimento e respeito às suas humanidades. Esta é a busca das pessoas que, cansadas dessas ausências dentro das suas origens, dos seus países de origem, vêm para dentro do nosso país aqui para buscar isso. Muitas vezes os motivos que esses imigrantes têm estão relacionados às práticas pouco recomendáveis, injustas de suas próprias autoridades. A tirania das autoridades provoca o desajuste das pessoas e faz com que as pessoas precisem fugir dos seus países. E é desse assunto que o profeta Jeremias fala hoje. Ele fala sobre esse assunto, dizendo no capítulo 23, diz lá assim, ó: ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e fizeram fugir. Ai de vocês, autoridades. Toda tirania política que promove injustiça, que promove exclusão, que promove desigualdade entre as pessoas, é condenável diante de Deus. Deus não tolera a tirania política. Todas as ações das autoridades que promovam algum tipo de rebaixamento humano do seu povo,
das suas humanidades está em desacordo com a vontade de Deus. Deus não tolera que isso seja feito em nenhuma realidade, nem sob nenhuma justificativa ou desculpa. O nosso Deus não pactua com desrespeitos desumanos das autoridades instituídas, sob hipótese alguma, em justificativa alguma. E Deus anuncia medidas em relação a isto, dizendo aí no profeta Jeremias, no capítulo 23, ainda dizendo, castigarei vocês, autoridades, por causa das suas maldades. E continua, ajuntarei o resto do meu povo, e lhes darei líderes que cuidarão deles, e nenhum deles se perderá, e não ficarão mais com medo. É uma intervenção direta de Deus a favor daqueles que estão sendo excluídos, daqueles que estão sendo esquecidos, injustiçados nos seus países. O olhar de Deus para essas pessoas é um olhar definido aqui no texto bíblico desde o profeta Jeremias. E no versículo 5, então, ele diz assim, farei com que de Davi venha um descendente que seja justo, e ele, um rei justo, e ele governará com sabedoria, fará o que é certo, fará o que é justo e fará o que é honesto. Deus está interferindo e intervindo, dizendo que vai mandar alguém para defender e proteger o seu povo e seus direitos. Está falando aqui, nesse texto especificamente, do bom pastor Jesus, o descendente de Davi. Deus está propondo que esse assunto ele seja tratado sob a luz do amor dele. E esse assunto da esfera da política puramente e dos desmandos políticos e das injustiças políticas seja transferido também para a espiritualidade. O bom pastor Jesus, ele vem para cuidar da nossa espiritualidade. Quando nós estamos espiritualmente sujeitos aos desmandos de autoridades espirituais que queiram nos tirar a vida e o direito de viver. E espiritualmente, todos nós somos estrangeiros dentro do mundo. O nosso país de origem é o Jardim do Éden. Fora daquele jardim, somos todos estrangeiros em qualquer lugar que estejamos. Uma autoridade tirana invadiu o nosso país de origem e confundiu a cabeça da humanidade a ponto de serem colocados para fora do seu país de origem. E assim Adão e Eva foram banidos pela tirania do diabo, que veio para, com seus desmandos, promover uma rebelião interna dentro do país que custou a nossa extradição. Fomos extraditados do nosso próprio país de origem, fomos mandados para o exílio, para dentro do mundo, mas não somos deste mundo, pertencemos à espiritualidade do Jardim do Éden. E este Deus que nos criou dentro deste nosso país está querendo trazer-nos de volta dos desmandos deste mundo para o cuidado amoroso dele. O mundo hoje é um mundo estranho. Este mundo ao qual pertencemos é um mundo estranho que tem suas próprias leis e que cria suas próprias leis e suas próprias estratégias, mesmo que elas amassem os direitos e a justiça das pessoas. No mundo divino isso não acontece. Distante, muitas vezes, as ações deste mundo, distante da ética de Deus, distante da moral divina e muitas vezes regido pela soberania do pecado. E assim, nessa dimensão, vivemos nós, como estrangeiros dentro deste mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. É o hino que nós cantamos. Vivemos distantes do lar. O nosso lar é junto a Deus no céu. Neste mundo estranho e distantes do lar é que nós encontramos o bom pastor. O bom pastor que vem buscando as ovelhas para colocá-las todas de volta no curral de origem, no país de origem, aonde tem os cuidados excelentes do bom Deus e do bom Pai, do bom pastor. Aquele descendente de Davi, que foi anunciado por Jeremias, foi marcado por sabedoria, retidão e honestidade. Esta é a marca
do poder de Jesus Cristo, que vem com este poder agora nos resgatar. Em nossa peregrinação como estrangeiros dentro deste mundo, nós sentiremos falta de muitas coisas. E é disso que o nosso salmo também trata hoje. Sentiremos falta, por exemplo, de cuidados especiais. E o bom pastor, então, ele vem para ser aquele que nos diz: nada lhes faltará quando vocês estiverem comigo. Quando vocês dentro deste mundo perverso me procurarem, nada lhes faltará. Sentiremos dentro deste mundo perverso cansaço. Com o bom pastor, ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Sentiremos que muitas vezes não temos lugares seguros para repousar, mas com o bom pastor teremos águas tranquilas e pastos verdejantes. Sentiremos fraquezas dentro deste mundo, mas com o bom pastor renovam-se as nossas forças, e ele renova as minhas forças. Não teremos dentro deste mundo caminhos seguros, mas com o bom pastor ele nos guia por caminhos certos e seguros. Teremos vales escuros como a sombra da morte dentro do mundo que trilhamos, mas com o bom pastor temos a proteção para andar, mesmo que seja por vales escuros. Teremos muitos inimigos, mas o bom pastor nos fará sentar diante desses inimigos e nos preparará uma mesa de vitoriosos diante desse inimigo. Sofreremos muitas injustiças, mas o bom pastor fará com que o nosso copo se encha até a boca com a sua justiça. Seremos tratados como estrangeiros, porém, o bom pastor nos oferece a sua casa para morarmos com ele até a eternidade. O bom pastor é aquele que acompanha a nossa peregrinação de estrangeiros dentro deste mundo rumo à pátria celeste. É para lá que ele nos leva. E aí a gente chega no texto do Evangelho, que é de Marcos 6,34, quando diz: Jesus desceu do barco e viu uma multidão e teve pena, teve compaixão desse povo, daquela gente que pareciam ovelhas sem pastor, estrangeiros e peregrinos perdidos no mundo. Jesus teve pena dessas pessoas. Jesus tem pena e compaixão de nós, quando nós andamos dentro deste mundo como ovelhas sem pastor, vítimas de todas as situações que trazem muitas vezes tristeza, medo, opressão, dor para cada um de nós. Jesus recebeu aquele povo, recebeu aquela multidão e tratou das fomes daquele povo e daquela multidão. As fomes que hoje nós temos, quando somos peregrinos dentro deste mundo, de paz, justiça, amor, bondade, respeito, igualdade, estas fomes são tratadas por Jesus. Jesus hoje nos dá a oportunidade de pensarmos quais são as nossas fomes, quais são as nossas necessidades no trabalho, na escola, na igreja, na família, na sociedade, na saúde, na espiritualidade. Quais são as fomes deste povo sem pátria dentro deste mundo? Estas fomes são tratadas por Ele. Assim, Jesus multiplicou o pão e multiplicou os peixes para tratar da fome, da necessidade básica daquele povo. E hoje, como estrangeiros, nós também temos as nossas fomes, as nossas carências, as nossas deficiências, e temos um pastor olhando por nós, o nosso bom pastor Jesus. Jesus providenciou o alimento para todos os que estavam diante dele, sem distinção. Ainda hoje o nosso pastor, ele alimenta-nos, a todos nós, sem distinção, sem separação e sem escolha. E o alimento que vem de Jesus, ele é suficiente para saciar a nossa fome e ainda sobra. Como sobrou 12 cestos de 5 pães e 2 peixinhos, depois de mais de 5.000 pessoas comerem. Ainda sobrou. Para aqueles que pensavam que não tinha o suficiente, não poderia ser repartido.
Jesus ensina aí a lição da confiança, de que sim, podemos repartir o que temos e o que somos. E podemos sim repartir especialmente com aqueles que, como nós, estão privados nas suas necessidades dentro deste mundo. E Paulo, no texto da epístola de hoje, ele nos convida e nos encoraja a seguirmos firmes no nosso caminho de estrangeiros e peregrinos que somos dentro deste mundo. E ele diz então lá no capítulo de Efésios, capítulo 4, olhem para Jesus. Naquele tempo vocês estavam separados de Jesus. Vocês eram estrangeiros, mas agora vocês estão unidos com Cristo. Vocês estavam longe, mas agora estão perto. Hoje nós estamos pertinho de Jesus e Ele está junto com cada um de nós, porque esta foi a frase final dele em forma de promessa: estarei com vocês todos os dias. E aí Paulo diz, por meio da cruz de Cristo Ele nos uniu e nos levou de volta para Deus. É assim que Jesus veio, é para isto que Ele veio, para juntar os estrangeiros e peregrinos que somos todos nós e nos levar de volta para Deus. Não somos, o Paulo diz lá no versículo 19, não somos mais estrangeiros, mas somos cidadãos que pertencem ao povo de Deus e somos membros da família de Deus. Sim, pela nossa fé, nós evoluímos da condição de estrangeiros sem pátria para os filhos de Deus cuidados, a família de Deus. Hoje nós temos então uma dupla cidadania: a cidadania do reino dos céus pela nossa fé e a cidadania deste mundo. E Deus cuida das duas cidadanias nossas. Aqui dentro deste mundo, nós ainda temos a oportunidade de experimentarmos a graça, o cuidado e o amor de Deus e mantermos assim alinhada a nossa cidadania, tanto deste mundo quanto a cidadania celestial. Que Deus conceda que nós, os estrangeiros deste mundo, sempre tenhamos o endereço certo para buscarmos, junto ao nosso Deus, ao nosso Rei, ao nosso Pai, a proteção, o amor e o acolhimento. Amém.
Vamos agora olhar para os nossos aniversariantes e levar a eles o nosso abraço. E aí nós vamos lá no dia 12 de junho e vamos encontrar o Edson Zimmer. Depois, no dia 13 de julho, o Henrique Machado e a Fernanda Krebs. No dia 17 de julho, vamos encontrar o Alcione Aidan, também de aniversário. Opa! E também o Enzo Rochilde Espíndola. Esses são os aniversariantes que nós temos aí nesta semana. Veja só, né? Então, por todos nós, o momento de oração agora que nós vamos fazer pedindo proteção, amor e bondade de Deus sobre esse tempo que Deus está nos dando e sempre renovando para nós as suas promessas de cuidado, paz e proteção. Vamos a mim lembrar algumas situações especiais aqui. Nós vamos aqui com a Kika pedindo proteção, amor e bondade de Deus para você, Kika. No teu momento agora de recuperação do acidente que você sofreu, vamos pedir que Deus esteja sempre do teu lado, te dê forças para que fique bem, para que possa vencer mais esse momento desafiador aí na tua caminhada. Nós queremos lembrar também uma professora da nossa escola, a Simone, que perdeu seu pai essa semana, e pedir que Deus também esteja contigo aí, Simone, te fortalecendo, te ajudando, te dando forças para lidar com esse momento, né, de separação e de tristeza que a morte nos impõe. Junto também com a Loiva, que perdeu a sua irmã, que nós estivemos orando, né, junto com a Loiva pela sua irmã, mas foi da vontade de Deus recolher ao descanso eterno a irmã da Loiva, e nós agradecemos a Deus pela vida da Dona Santa e pedimos que Deus esteja aí com a Loiva, confortando também a ela nesse momento de separação, de tristeza e de dores. Também nós queremos lembrar um casal de aniversário, que está de aniversário de casamento, que é o seu Solon e a Dona Noeli, bodas de ouro. Então nós estamos com vocês também agradecendo a Deus por essa passagem de bênção aí na vida de vocês no matrimônio, né? Esses são os pedidos que nós temos aí. Então nós vamos agora ao momento de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por sermos estrangeiros dentro deste mundo, mas termos uma pátria também que nos leva à vida eterna, pela esperança, pelas promessas, pela ação de Cristo a nosso favor, morrendo e ressuscitando, para que possamos entrar no descanso eterno pela sua bondade. Te agradecemos muito por teres deixado esse caminho aberto para todos nós e não ter nos abandonado neste mundo ao qual não pertencemos. Que possamos sempre viver voltados para a ideia da nossa morada celestial contigo aí no céu. Nós queremos te agradecer pelos aniversariantes, pelas bênçãos derramadas na nossa vida, por mais um ano, te agradecendo pelo teu cuidado, tua paz e tua proteção sobre todos nós. Queremos estar sempre voltando para ti em gratidão por tudo de bom que tu tens alcançado na nossa vida. Permita, ó Deus, que os teus santos anjos nos acompanhem, nos iluminem, nos protejam e conceda-nos felicidade, alegria e muitos anos de vida. Da mesma forma, nós agradecemos pelo aniversário de casamento do seu Solon e Dona Noeli e pedimos que amorosamente tu continues abençoando esse casal na sua relação familiar com seus filhos, netos, parentes, amigos, que possam ter momentos de muitas alegrias e realizações ainda na tua presença e sob a tua proteção e sob o teu amor. Também queremos pedir a tua proteção e amor para a Simone e a Loiva, que estão agora de luto, enfrentando um momento de dor, de lembranças, de tristeza, pela separação das pessoas amadas da sua família. Pedimos a Deus que tu continues estendendo a tua mão sobre essas tuas filhas e seus familiares, permitindo que em ti elas encontrem forças e sob tua proteção e graça encontrem coragem para seguir os seus caminhos sem as pessoas amadas do seu convívio agora. Que os teus anjos estejam junto, que tragam consolação, que tragam paz e amor a essas famílias. Tudo isso nós entregamos a ti
em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.